Ele te cobrirá com suas penas e sob suas asas você estará seguro. Salmo 91, verso 4. Quando esse texto pode ser confiado por um crente? Ele te cobrirá com suas penas e sob suas asas você estará seguro. Bem, pode ser invocado em casos de perigo extremo. Eu não tenho dúvida de que os servos de Deus, em tempos de perigo no mar, quando as ondas enormes rugiram e a tempestade cobriu tudo, se alastrou e o navio parecia prestes a se despedaçar, muitas vezes alegraram seus corações com um pensamento como este: agora, aquele que segura as águas na palma das suas mãos cuidará de nós e nos cobrirá com suas penas, e sobre suas asas podemos estar seguros. Talvez neste exato momento, em alguma cabana longe, em meio aos tumultos e barulhos da vida, ou num barco, no meio do mar e a fúria do oceano em volta, quando muitos cristãos estão alarmados, haja cristãos com rostos calmos, cristãos verdadeiros, não cristãos nominais. Quando muitos cristãos não têm nenhuma paz como o mundo, cristãos verdadeiros, regenerados, estão calmos, com seus rostos calmos, esperando pacientemente a vontade do seu Pai, seja para alcançar o porto do céu ou ser poupado para voltar a pousar em meio às provações e lutas da vida mais uma vez. Eles sentem que são bem cuidados. Eles sabem que a tempestade tem um pouco em sua boca, tem eles na sua boca que parece assustadora, mas que Deus os segura e nada pode feri-los. Nada pode acontecer a eles, exceto o que Deus determine. Na terra seca também, o mesmo texto abençoado muitas vezes consolou o povo do Senhor. Alguns são particularmente tímidos em tempos de tempestade, quando o trovão vem, estrondo após estrondo, e os relâmpagos se sucedem. Quando parece que a própria terra tremeu e os céus fugiram do olhar de um Deus irado. Como isso acalma o coração ansioso, acalma os temores agourentos e torna o coração tranquilo ao sentir que Ele nos cobre com suas penas e que sob suas asas nós podemos estar seguros. Eu sempre me sinto envergonhado de ficar em casa quando estrondos de trovão sacodem a terra sólida e relâmpagos brilham como flechas do céu. Então Deus está lá fora, e eu adoro caminhar no espaço aberto e olhar para cima e marcar os portões do céu que se abrem conforme o relâmpago revela, muito além, e permite que você olhe para o invisível. Eu gosto de ouvir a voz do meu Pai Celestial, mas não acho que poderíamos chegar a um estado de paz em tempos como aqueles se não sentíssemos que Ele estava por perto, que era nosso amigo, que não machucaria o filho do seu próprio amor. Seria contrário à sua própria natureza e totalmente à parte da bondade do seu caráter, bem como da constância dos compromissos de sua aliança, que Ele permitisse que qualquer coisa tocasse seu povo que pudesse causar um dano real a eles. Nem é apenas por causa de comoções violentas no mundo físico que você está sujeito a sofrer choques. Muitos de vocês conhecem tempos de turbulência no mundo do comércio, no mundo dos negócios, que foram ocasião de horrível horror. As rodas do comércio saíram da linha de trem por causa de alguma colisão violenta de interesses opostos, ou, em uma escala maior, todo o sistema de comércio pode parecer ter entrado em colapso, como com um terremoto. Grandes casas, cujos próprios nomes eram os baluartes do crédito, subitamente cambalearam e caíram. Enquanto olhos curiosos olhavam maravilhados, espantados, desesperados, muitos eram as pessoas humildes que lutavam arduamente por um simples sustento, que se envolveram nessas perdas e desastres que paralisaram todos os seus esforços. Embora o pânico tenha prevalecido por todos os lados, não tem sido doce, fácil demais encontrar socorro
sob as asas do Todo-Poderoso e ouvir sua voz dizendo a você: confia no Senhor que faz o bem, então você deve morar na terra e em verdade você deve ser alimentado? Sei que tais calamidades são pesadas e difíceis de suportar. Se não fosse assim, nunca teríamos sido fornecidos com um consolo tão forte. Quando as bases da empresa são afrouxadas e esquemas gigantescos explodem como uma bolha, quando o moinho está parado e parece o casco de um navio avariado, quando as oficinas são fechadas e os artesãos hábeis para trabalhar buscam uma ninharia indigente nas portas de alguma empresa ou fábrica, ou quando a aflição cai sobre os campos e as dobras, uma praga destruindo as colheitas e uma doença destruindo os animais. Essas são as tristezas do mundo, e os homens escolhidos da antiguidade confiaram em Deus, nem o descobriram em apuros como esses, quando confiaram nele. Então alguém disse: ainda que a figueira não floresça, e tampouco haja fruto nas vinhas, e o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, e o rebanho seja extirpado do aprisco, e não haja mais rebanho nas estrebarias, contudo, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ainda mais, irmãos e irmãs, que entre vocês, cada um de nós, precisamos ser lembrados dos medos que tomam conta do peito quando a pestilência está se espalhando pela terra, e os rumores de que ela se aproximou de suas próprias portas chegam aos seus ouvidos. Vizinhos ou parentes são abatidos sem avisar, com olhares ansiosos e indagações ansiosas. Você escuta notícias que estão bem perto da morte, e as notícias continuam chegando. Você já contou as vigílias da noite, temendo cada som e ponderando cada sensação, como se fosse um presságio sinistro. E quando a cólera está aumentando ou a febre está causando estragos na cidade, quando a ciência ficou perplexa para descobrir a causa ou a cura de alguma doença traiçoeira que anda na escuridão e se esgota, não é, no meio-dia, sem que ninguém possa fazer nada. E quando aqueles que eram propensos a zombar do Evangelho, a rir das orações, proferiram declarações piedosas e disseram: esta é sem dúvida uma visitação de Deus. Preciso lembrá-los, não passamos por várias epidemias? Bem, nessas ocasiões, não tem sido bom para você buscar a cobertura de suas asas e confiar na graciosa promessa, porque você fez: ó Senhor, tu fizeste todas as coisas, tu és o meu refúgio, sim, ó Altíssimo, tua morada é a minha habitação. E Deus diz para nós: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Em todos os tempos de calamidade pública, em qualquer época de luto doméstico e em todas as ocasiões de perigo pessoal, eu imploro, não rejeite sua confiança, que tem grande recompensa. Pois se sua fé não suportar tais provações, como isso pode ser chamado de fé? Que encorajador existe para a sua alma? Se você não pode suportar esses pequenos alarmes, como você se sairá nas enchentes do Jordão, quando o dia da tua morte chegar, quando a morte terrível está à sua vista já? E em meio aos terrores do mundo por vir, quando os próprios pilares do universo vacilarem, e todas as coisas passarem, como você será capaz de se manter calmo e serenamente, se essas coisas o movem agora? Não, amados. Deixe o mais fraco de vocês bancar o homem. E como você acreditou no seu Deus, tenha vergonha de qualquer medo covarde. Seja como Esdras, quando tomou uma decisão, ele resolveu acatá-la a todo custo. E ele disse: a mão do nosso Deus está sobre todos os que o buscam para o bem, e a sua ira é contra todos os que o abandonam. Então criem coragem e digam dentro de si mesmos: agora provarei que essa promessa é verdadeira. Ele os cobrirá com suas penas,
e sob suas asas vocês estarão seguros. Mas o texto das Escrituras e muitos outros como este não são feitos para serem pendurados em um prego em nossas paredes e apenas retirados de vez em quando, devido ao estresse do tempo e do medo, nós recorremos a eles. Bendito seja Deus, a promessa que temos diante de nós aqui também está disponível para os dias ensolarados, os dias calmos, sim, para cada hora desta vida mortal que nós temos. Quando você sair de casa amanhã de manhã, você pouco saberá que perigo pode acontecer durante o dia. Pelo menos, disse um velho sábio que estava acostumado a passar a maior parte do tempo em seu escritório, pelo menos o homem estudioso está a salvo dos acidentes que encurtam a vida dos outros. Então ele pensou em vão, porque no mesmo dia, depois de usar a expressão, uma chaminé caiu em seu escritório e se ele estivesse sentado onde costumava ficar, teria sido despedaçado. Existem perigos por toda parte e o cuidado guardião de Deus nunca pode ser dispensado com segurança. Se andarmos corretamente, nunca devemos nos aventurar um único dia sem primeiro buscar proteção divina. Devemos viver sob suas asas. Quantos que escaparam de tempestades terríveis morreram, no entanto, num dia calmo de sol? Onde alguns passaram por batalhas sem cicatriz, foram mortos posteriormente por um acidente tão leve que desprezariam totalmente a precaução de evitá-lo. Estiveram na guerra e voltaram, tropeçaram na saída de casa, bateram com a cabeça e morreram. Você sempre precisa de proteção divina. E crente em Cristo, você sempre a terá, pois Ele o cobrirá com suas penas e sob suas asas você estará seguro. Isto é para você esta noite. Quando você tirar suas roupas e colocar seu corpo cansado em sua cama, então você pode dizer: agora, Senhor, cubra-me com as suas penas. E é para você amanhã, quando você estiver saindo para o seu trabalho diário, sem saber o que pode acontecer com você. Você pode usar a mesma petição. Hoje, ó Deus, conceda que as suas asas me cubram e que nelas eu possa estar seguro. Quando devo perguntar novamente, essa promessa pode ser invocada? Qual é o tempo de invocarmos essa promessa? Bem, amados, pode-se confiar nela, especialmente em tempos de tentação. Cristãos fervorosos não temem tanto as provações quanto temem as tentações. Se você pudesse extrair o elemento tentador de nossas aflições, você teria tornado o fel sem pelo menos metade da sua amargura. Sofrer é pouco, mas ser provocado ao pecado, esta é a grande causa do temor do coração regenerado. Não me dê pobreza nem riqueza, disse o sábio. Mas por quê? Não era porque a pobreza fosse inconveniente, mas para que ele não pecasse por causa da pobreza. Não me dê riquezas, disse ele, não porque as riquezas não sejam desejáveis, mas para que ele não peque pelo engano da riqueza. O grande horror de um cristão é o pecado. Encontre para ele um lugar na terra onde ele pudesse viver sem pecado e lá ele fixaria sua residência, não perguntando se era uma masmorra ou um palácio. Se houvesse um lugar onde meu temperamento nunca pudesse ser afetado, me levando a pecar, um lugar onde eu nunca poderia ser agitado pelo orgulho ou ser silenciado pela covardia, se eu pudesse encontrar um lugar onde a preguiça nunca me molestasse ou onde as paixões terrenas nunca se levantassem para me derrubar, eu ficaria 3 vezes feliz em pedir emprestadas as asas de uma pomba e voar para este lugar imediatamente. Como suas tentações são apenas as coisas que você teme, então cabe você orar: não nos deixes cair em tentação. Mas lembre-se, se a providência de Deus, em qualquer outro momento, abrigá-lo a ir aonde você for tentado, e deve ser tentado, você então pode recorrer a esta graciosa palavra de Deus. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas você estará seguro. Tem notado que os jovens, que muitas vezes são expostos
as severas tentações, são geralmente preservados de cair no pecado. Mas notei que outros, tanto velhos como jovens, cujas tentações não eram notavelmente severas, foram geralmente aqueles que foram os primeiros a cair. Na verdade, é uma coisa lamentável de se dizer, mas é lamentavelmente verdade que no período da vida em que você contaria com o fracasso das paixões, a tentação seria menos vigorosa. Esse mesmo período é marcado mais do que qualquer outro pelas transgressões mais solenes entre o povo de Deus. Acho que já ouvi dizer que muitos cavalos caem no sopé de uma colina porque o seu cavaleiro pensa que o perigo passou e a necessidade de segurar as rédeas com firmeza, com menos pressão, porque estão prestes a renovar seu progresso e começam a subir novamente. Assim acontece frequentemente conosco. Quando não somos tentados por um perigo iminente, grande, somos ainda mais tentados por uma facilidade preguiçosa. Acho que foi o grande puritano Ralph Askine quem disse: não existe demônio tão mau quanto o demônio do dia ensolarado. A pior tentação que já nos sobrevém é, em alguns aspectos, preferível a sermos deixados sozinhos, sem qualquer senso de perigo, senso de cautela ou estímulo para vigiar e orar. Esteja sempre em sua torre de vigia, e você sempre estará seguro. Antecipando as tentações da próxima semana, vocês, trabalhadores que trabalham lado a lado com céticos, vocês, moças, que vivem em famílias sem a graça de Deus, vocês, mercadores, que têm que ir entre outros cujo modo de conduzir o comércio não é limpo nem honesto. Todos vocês conhecem as tentações comuns do dia a dia, conhecem as tentações comuns à sua própria sorte na agitada comunidade comum. Decidam na força de Deus que vocês caminharão retamente e que, como cristãos, vocês não sujarão suas vestes e então podem ir ao seu Pai Celestial para a sua proteção e dizer a Ele: meu Deus, tenho mais medo do pecado do que do relâmpago, ou do fogo, ou da adaga do assassino, ou da doença. Proteja-me dia a dia do pecado, me defenda do mal, cubra-me com suas penas, pois sob suas asas eu estarei seguro. Portanto, novamente esse texto pode ser abençoadamente aplicado às nossas almas e espero que seja em tempos de provações esperadas. Não sei se é certo anteciparmos as provações. Basta a cada dia o seu mal, a palavra de Deus nos diz. Nunca devemos sentar e começar a nos preocupar com o que pode acontecer, porque o mal que tememos pode nunca acontecer. Muitos verdadeiros servos de Deus dizem a si mesmos: o que farei quando envelhecer? Agora posso ganhar a vida, mas o que devo fazer quando esses membros atrofiados não puderem mais ganhar meu pão de cada dia? Fazer? Ora, você terá o mesmo Pai então, como você tem agora, para socorrê-lo. E você terá a mesma providência então, como agora, para suprir suas necessidades. Você agradece a Deus pelo pão de cada dia agora, e você terá o pão de cada dia então, porque Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas você estará seguro. Alguns dos servos de Deus que ficaram com tanto medo não tiveram nenhum motivo de reclamação, pois seus últimos dias foram abençoados. Eles foram colocados em circunstâncias confortáveis e tiveram de se maravilhar com a mão generosa que lhes fornecia a mesa e reprimir a descrença dos seus próprios espíritos inquietos. Outros deles foram tirados dos males que previam e transportados para o céu muito antes de ter alcançado algo parecido com um período de enfermidade corporal ou doença mental, imbecilidade mental que temiam. Eles temeram coisas que nunca aconteceram, temeram o que fariam na velhice, mas eles não ficaram velhos, morreram antes. E assim é com vocês, queridos amigos. Deus cuidará de vocês, apenas descanse nele. É ruim criar problemas. Sempre digo que os problemas feitos em casa são muito parecidos com roupas feitas em casa.
nunca ficam bem e geralmente demoram muito para ficarem gastas. É melhor você aceitar os problemas que Deus lhe envia. Eles são mais adequados para você. Você poderá carregá-los e superá-los por sua graça. Não comece a pensar no que você fará no ano de 1899, não é? Daqui a 30 anos. Jesus Cristo pode vir antes disso, ou você pode estar ausente do corpo e estar presente com Ele antes disso. Mas se você tem um temperamento tão nervoso que não pode deixar de antecipar às vezes, ou se está tão especulativamente disposto a carregar seus diários com você e registrar os dias negros nos próximos anos, então apenas anote isso na margem. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas você estará seguro. Deixe o desconhecido amanhã trazer consigo o que quer que seja. Ele não pode nos trazer nada a não ser aquilo no qual Deus nos conduzirá e nos cobrirá com suas penas. Então deixe vir e deixe ir. O nome do Senhor será louvado. O nome do Senhor seja louvado. Devemos bendizer seu nome nele e depois dele, e por que não antes dele, antes de cada um desses dias. Há uma outra hora em que este texto nos será particularmente consolador, que é a hora da morte. Podemos cantar o que quisermos e dizer o que quisermos, mas morrer não é brincadeira de criança. Graças a Deus está indo para casa. É verdade. Sabemos que não é morte em alguns aspectos. É apenas uma mudança em nosso modo de vida. Ausentes do corpo, presentes com o Senhor. Mas ainda assim não podemos pensar naquele orvalho mortal que cairá frio em nossa testa, na voz falhando e nos olhos vidrados, sem alguns encolher de ombros naturais. Quando gostaríamos de sair para enfrentá-lo, recuamos de volta à vida. Gostamos de nossa prisão e de nosso barro. O que devemos fazer quando morrermos, quando o médico não puder mais nos ajudar e o batimento do pulso diminuir e diminuir? Porque então Ele nos cobrirá com suas penas e sob suas asas estaremos seguros. Será tão abençoado ir encolhido sob a sombra do Todo-Poderoso, nos escondendo como os pintinhos se escondem nas penas da galinha, perder nossa própria individualidade na realização da nossa união com Cristo, descobrir que a morte não é morrer, mas chegar mais perto de Deus de fato, em experiência abençoada, mais perto do que nunca estivemos antes, olhando para aquele futuro desconhecido através do mar sem margens e ouvindo as ondas enquanto os ouvidos soam no escuro. Agradecemos a Deus por elas não serem ondas de fogo para nós, que não são ondas de ira eterna, mas sim ondas de bem-aventurança eterna. Mas sejam eles o que forem, seja o que for que possa haver no futuro, seja o que for que possa significar o milênio e a queima da terra e os destroços da natureza, seja o que for que possa significar taças e trombetas, e por todos, além disso, na arena da profecia, Ele nos cobrirá com suas penas, e sob suas asas estaremos seguros. E entre os destroços da matéria e a queda dos mundos no juízo final, seguros e protegidos, seguros e perto de nosso Deus, e abençoados eternamente seremos. Amados, em tal hora que um oráculo como este venha rolar docemente em suas almas para animá-los e confortá-los.